E aí, povo, tudo bem? Quando a minha Olivetti aqui estava sendo inventada lá atrás, no século XIX ainda, esse romance estava sendo produzido. Estou falando de Senhora, brasileiro, José de Alencar. Muito embora tenha muito tempo que esse livro foi publicado, ainda hoje ele é fascinante. A princípio eu mesmo tinha um preconceito com livros muito antigos, mas cada vez mais eu me convenço de que é só um preconceito. Quando você tem o conceito, você percebe que ele é bom e vale a leitura, e eu estou aqui para falar disso. Esse livro aqui foi publicado originariamente em 1875 e até hoje ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele traz uma abordagem diferente da usual para aquela época, porque ele trata de assuntos universais. Assuntos universais podem se passar 1000 anos, eles ainda vão tocar o ser humano. Esse livro aqui, eu falei a princípio que ele é diferente. Por que ele é diferente? Se a gente considerar que no século XIX, um pouco antes, a ideia da escola literária que estava em vigor na época, o romantismo, era de uma idealização da figura feminina, muito embora que ainda haja isso. O papel deixado para a mulher nos livros era um papel unicamente doméstico, sem protagonismo. A mulher era tida como um adereço, um adorno, algo para enfeitar o ambiente, mas sempre subserviente à figura masculina. E é tudo que a Aurélia, que é a nossa protagonista aqui, não é nessa história. Agora você pensa isso lá na primeira metade do século XIX. O livro, muito embora tenha sido publicado em 1875, a história se passa em Rio de Janeiro ainda da primeira metade, ou seja, antes de 1850. Senhora, por que senhora? Senhora no sentido de alguém indicar posse, indicar domínio, né? Senhora, a senhora, ela é senhora do quê? A Aurélia é senhora do quê? Acima de tudo, do seu próprio marido. Ela o comprou, né? Então, só por aí já vale a curiosidade de ler esse livro escrito tanto tempo atrás. Bom, a Aurélia começa assim. Estamos no Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. A Aurélia é uma órfã, tem 18 anos, ela é linda e, acima de tudo, rica, riquíssima. Ela é órfã, ela é acompanhada de um personagem bem interessante, que ela é descrita, a Dona Firmina, como guarda-moças, né? Então tinha aquela visão machista ainda, né? Alguém tinha que estar cuidando da imagem daquela moça, né, para não perder o nome, né, nem as boas virtudes perante a sociedade. Então a Dona Firmina era uma parente distante, porque a Aurélia era órfã. Ela não tinha pai, não tinha mãe, tinha só a Dona Firmina. A Aurélia, no início a gente percebe que ela é rica, muito rica, ela está na nata da sociedade carioca daquela época, só que ela é extremamente fria e rancorosa. E a gente vai entender ao longo do tempo por que ela ficou dessa forma, né? E depois de um dado momento, a gente tem um flashback na história e vai entender, inclusive, como ela se tornou rica. A Aurélia era originariamente pobre, mas depois que herdou uma herança de um avô, ela ficou milionária. Só que ela tinha sofrido uma desilusão amorosa muito severa, e por isso ela se tornou essa mulher que tinha asco àquela sociedade que dava valor somente aos bens materiais. Fica evidente a inovação aqui do escritor em um momento que a Aurélia está falando ali com seu tutor, né? Ela tinha 18 anos, a maioridade era de 21 anos, o tutor era um tio dela, o Lemos, e ela está explicando para ele como que ele deve proceder para encontrar um marido para ela. É uma pessoa específica que ela quer, só que o diferente é que ela não quer conquistar esse noivo, que é o Seixas, o Fernando Seixas. Ela quer comprá-lo. Em um dado momento ela diz o seguinte, orientando o Lemos: esse moço que está justo com Adelaide Amaral é o homem a quem eu escolhi para meu marido. Já se vê que não podendo pertencer a duas, é necessário que eu o dispute. Veja, é a mulher que vai atrás, é a mulher que corre, não é o homem que vem flertar com ela pela janela. Ela diz mais: bem lembrado, eu cá me arranjo.
não tenha cuidado. Os termos da proposta devem ser estes. Atenda bem. A família da tal moça misteriosa deseja casá-la com separação de bens, dando ao noivo a quantia de 100 contos de réis de dote. Se não bastarem 100 e ele exigir mais, será o dote de 200. Isso aqui é muito dinheiro, né? Ainda tinha a figura do dote também, né? Quando a mulher casa, a família da mulher dá um valor para o noivo, né? Para quem vai se casar com ela. Então a Aurélia está comprando um marido por 100 contos de réis. O que me lembrou muito até de outro escritor brasileiro famoso, contemporâneo, José de Alencar, que é Machado de Assis. Quem não vai se lembrar de Marcela Valongo, que amou enquanto duraram os 14 contos de réis, né? Então há uma crítica muito grande ao materialismo, né? Então, nesse ponto, o romantismo presente em José de Alencar, ele também idealiza bastante o sentimento amoroso, né? E quem ela quer comprar? Ela quer comprar o Seixas. Mas vamos entender quem era esse Seixas. Foi assim que Seixas insensivelmente afez a dupla existência, que de dia em dia mais se destacava. Homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada, tinha na sociedade, onde aparecia sobre si, a representação de um moço rico. O Seixas era um servidor público do baixo clero, classe média baixa, ou mesmo pobre, e só que ele era muito apegado aos luxos, né? E ele vivia uma vida de aparências, né? Dentro de casa, a casa muito simples, ele tinha 2 irmãs e uma mãe viúva, mas para a sociedade carioca ele era um cara, ele se vestia muito bem, né? Ele empregava todo o seu recurso na aparência dele próprio, e é esse cara que a Aurélia quer comprar, e depois a gente entende que é por um motivo. Esse mesmo Seixas foi quem deu razão à desilusão amorosa lá atrás, e a Aurélia ficou muito magoada com isso. Ela ficou magoada não por ter um amor não correspondido, porque curiosamente o Seixas a amava, ainda amava. O problema para ela, o que mais a desagradou, foi o fato de ele ter trocado ela por uma questão financeira. Ele vislumbrou, como ela era pobre à época, ele vislumbrou em outra mulher, mesmo não amando-a, uma possibilidade de ascensão social. E a gente percebe que Senhora é uma grande vingança que a Aurélia trama contra o seu antigo amor, né? Esse é o diferente que eu vejo, principalmente no romance. Outra figura bastante peculiar e interessante é o Lemos. Lemos é o tutor, tio e tutor da Aurélia, e ele tem uma visão de mundo muito focada no dinheiro. Em um dado momento, quando conversando, já negociando com o Seixas, ele próprio Seixas, para se casar com a Aurélia, ele externa a sua visão de mundo. Ele diz o seguinte: exato, às vezes ocorrem circunstâncias que desatam as mais solenes obrigações, mas entre as razões que movem a consciência não se conta o interesse. Ele daria ao arrependimento a afeição de uma transação. E o que é a vida, no final das contas, senão a contínua transação do homem com o mundo? Exclamou Lemos. No que Seixas diz: não vejo ainda a vida por esse prisma. Compreendo que um homem sacrifique-se por qualquer motivo nobre para fazer a felicidade de uma mulher ou de entes que lhe são caros. Mas se o fizer por um preço em moeda, não é sacrifício, mas tráfico. Ainda assim, com esse discurso, o Seixas se vende. A gente vai entender depois o porquê. Dá para dizer que a Aurélia consegue seu intento, só que haverá aqui uma redenção levando-se em conta os preceitos do romantismo da época, porque o moralismo amoroso pressupunha um amor desinteressado, tão somente interessado na reciprocidade do sentimento trocado. O Seixas vai se casar por dinheiro, mas vai haver um momento em que o herói, né, o protagonista, se redime, né? Para você entender como isso se dá, leia Senhora, de José de Alencar.